A história de hoje narra o surpreendente episódio conhecido como o Milagre do Sol retrocedendo no tempo de Ezequias, registrado no livro de Isaías e em 2 Reis 20. É uma passagem em que a fé de um rei doente, sua oração sincera e o poder restaurador de Deus se entrelaçam, revelando que nada está fora do alcance divino, nem mesmo o movimento do tempo. Ezequias era um rei justo, temente ao Senhor e zeloso pela reforma espiritual de Judá. Havia removido ídolos, restaurado o templo e conduzido seu povo de volta à adoração verdadeira. Entretanto, a fidelidade não o isentou da dor. Certo dia, uma grave enfermidade caiu sobre ele. O corpo enfraquecido, o suor frio, a voz falha e, em meio a essa agonia, as palavras do profeta Isaías ecoaram no quarto silencioso. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O silêncio que se fez após a profecia parecia mais pesado do que a própria doença. É esta então a minha hora? Sussurrou o rei, o olhar perdido em direção à parede de pedra. As tochas lançavam sombras trêmulas, como se até a luz estivesse triste. Ezequias virou seu rosto para o lado, longe de todos, e orou. Uma oração curta, mas fervorosa. Não havia discursos elaborados, apenas um coração despido diante de Deus. Lembra-te, Senhor, de como andei fielmente diante de ti. E as lágrimas vieram abundantes como chuva depois de uma longa seca. A dor transformou-se em clamor e o silêncio deu lugar à esperança que nasce da confiança. Enquanto ainda chorava, algo sobrenatural acontecia no corredor do palácio. Isaías, que deixara o rei para trás, ouviu a voz do Senhor. Volta e diz a Ezequias que ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Curá-lo-ei e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. O profeta estremeceu, um retorno inesperado, voltou apressado, as sandálias ecoando pelo mármore. Rei Ezequias, exclamou Isaías ao entrar novamente. O Senhor te ouviu teu choro, conheceu teu coração. Ele te acrescentará 15 anos de vida e livrará esta cidade das mãos do rei da Assíria. O olhar de Ezequias brilhou, mas ainda duvidava. Seu corpo fraco não via sinais de melhora. Que sinal terei de que o Senhor cumprirá essa palavra? Perguntou com voz trêmula. Isaías sorriu. O Senhor te dá um sinal que ultrapassa a compreensão humana. Vês aquele relógio de sol de Acaz? O que tu preferes? Que a sombra avance 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias refletiu. Avançar seria fácil, o tempo nunca para, mas retroceder, isso seria impossível. Que a sombra volte 10 graus, disse ele, para que saibas que só Deus governa até os ponteiros do tempo. Então Isaías levantou a mão e orou. Todos os olhos no pátio fixaram-se no relógio de sol. O calor do meio-dia parava imóvel e os soldados sob o muro tentavam decifrar o que viam. De repente, como se o Senhor tivesse colocado a própria mão sobre o firmamento, a sombra começou a deslizar para trás, lenta e majestosa, marcando graus que já haviam passado. O céu continuava azul, os pássaros cantavam, mas o tempo voltava atrás em obediência à ordem divina. Lá dentro, o corpo de Ezequias tomou novo vigor. O suor frio desapareceu, a dor cedeu e uma paz profunda o encheu. Ele ergueu-se devagar, como quem desperta de um longo sono. Sentiu a força renascer nos ossos e um arrepio correr pela pele. Deus ouvira sua oração. O impossível havia se dobrado diante do Altíssimo. A voz do profeta o orientou. Põe uma pasta de figos sobre a ferida e te curarás. Aquela instrução simples simbolizava o toque prático da fé, a combinação da ação humana e o poder divino. E Ezequias obedeceu. Nos dias seguintes voltou ao pátio, de pé, saudando o povo e declarando: O Senhor me salvou, e cantarei louvores em todos os meus dias. No entanto, aquele milagre não era apenas para um homem. Ele servia de testemunho para toda uma nação. O povo, que enfrentava ameaças de invasão e medo constante, viu que o Deus de Israel controlava até o curso do sol. A notícia espalhou-se rapidamente. Em pouco tempo, mensageiros chegaram de terras distantes, inclusive da Babilônia, curiosos com o sinal extraordinário. Ezequias os recebeu, reconhecido, sim, mas também humano. Orgulhou-se do tesouro e das muralhas mais do que do Deus que o sustentara. Isaías lá estava de novo para adverti-lo. Tudo o que teu coração engrandeceu passará, mas a fidelidade do Senhor permanece eterna. Depois dessa reflexão amarga, Ezequias dobrou os joelhos diante do altar
Entendeu que Deus não o curara apenas para prolongar-lhe os dias, mas para purificar-lhe o coração. A vida nova que recebera pedia uma devoção também nova, mais humilde e verdadeira. As orações do rei ganharam um tom de gratidão, não mais de desespero. Seus cânticos não falavam do medo da morte, mas da alegria da presença divina. Muitos anos se passaram. As sombras do relógio seguiram seu curso normal, e as palavras de Isaías confirmaram-se dia após dia. O rei, agora em paz, repetia a quem o ouvisse: aprendi que o tempo pertence a Deus e que nenhum minuto é em vão quando é vivido em fé. O milagre do sol retrocedendo tornou-se símbolo de que, para o Senhor, não há barreiras no que Ele deseja restaurar, nem o corpo, nem o destino, nem o próprio tempo. Hoje, séculos depois, essa história ainda sussurra ao coração de quem sofre. Há momentos em que a profecia parece dura, a enfermidade pesada, e o futuro escurece como uma parede diante dos olhos. Mas quando um coração se volta sinceramente ao Senhor, com lágrimas e fé, Ele contempla e age. Talvez não devolva o relógio do tempo como fez com Ezequias, mas sempre traz um novo amanhecer à alma cansada. Deus ainda responde a orações, ainda vê lágrimas sinceras e ainda cumpre promessas. Não há relógio que Ele não possa mover, nem sombra que não possa dissipar. Sua fidelidade não depende do tamanho da nossa força, mas da sinceridade da nossa entrega. Como Ezequias, somos chamados a confiar mesmo, quando tudo parece perdido, e então veremos o impossível se alinhar aos planos do Criador. Se você também está diante de algo que parece sem solução, lembre-se, o tempo está nas mãos de Deus, e o que hoje parece irreversível pode transformar-se em testemunho de graça amanhã. Ore, confie e espere o agir do Senhor. E, se esta mensagem tocou o seu coração, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam fortalecidas pela mesma fé que moveu o sol naquele dia distante.